Shalom, irmãos. Nós vamos fazer o comentário da Parashá Shelar, que se encontra no capítulo 13 do livro de Números. No entanto, nós vamos começar esse comentário falando da Haftará, que está no livro do profeta Yehoshua, conhecido como Josué, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 dessa Haftará. Diz o seguinte: Yehoshua, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões de Chitim com estas instruções: vão, espiem a terra de Jericó, que é conhecido como Jericó. Eles foram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Rahavi, que é conhecida como Raabe. Bom, aqui a gente precisa abrir um parênteses, por quê? Porque embora tenhamos lido que ela era uma prostituta, há controvérsias sobre esse assunto e há traduções que não descrevem Raabe, como sendo uma prostituta, uma meretriz, mas sim uma hospedeira. Então aqui, só uma pequena curiosidade, que pode haver um problema de interpretação da tradução do termo utilizado para descrever a função dessa mulher. Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, guarde isso aí com você, porque lá na frente a gente vai olhar um pouquinho o que fala Brit Hadashah a respeito dela. Onde passaram a noite? O rei de Jericó foi avisado sobre isso. Esta noite, alguns homens de Israel vieram aqui para espionar a terra. O rei de Jericó enviou uma mensagem a Rahav: mande embora os homens que vieram até você e estão em sua casa, pois eles vieram para espionar toda a terra. Contudo, depois de ter escondido os 2 homens, a mulher respondeu: sim, de fato os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Os homens partiram por volta do horário que o portão era fechado, quando era noite. Para onde foram, eu não sei, mas se vocês correrem atrás deles rapidamente, os alcançarão. Na verdade, ela os tinha levado para o telhado, escondendo-os embaixo de alguns feixes de linho que havia encontrado ali. Os homens os perseguiram ao longo de todo o caminho dos vales até o Iarden, e tão logo os perseguidores partiram, o portão foi fechado. Os 2 homens ainda não tinham se deitado quando ela retornou ao telhado e lhes falou: eu sei que Adonai deu a vocês esta terra. O temor de vocês nos tem abatido a todos nós. Todos nessa terra estão amedrontados por causa de vocês. Nós ouvimos como Adonai secou as águas do mar de Suf diante de vocês, quando deixaram o Egito. E o que vocês fizeram com os 2 reis do Emori, do outro lado do Iarden, Sihon e Og, e que vocês destruíram completamente. Tão logo ouvimos isso, nosso coração desanimou. Por causa de vocês, todos estão em estado de depressão, por causa de Adonai, o seu Elohim. Ele é Elohim acima no céu e embaixo na terra. Então, por favor, jurem-me por Adonai, que uma vez que eu fui bondosa para com vocês, também serão bondosos para com a família de meus pais. Deem-me alguma evidência de sua boa-fé, de que vocês pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e tudo quanto for deles, de maneira que não sejam mortos. Bom, agora aqui a gente vai pular do verso 14 até o verso 22, porque aqui entra a parte do juramento que aqueles espias fizeram com Rahav, e diz assim: eles partiram e chegaram às montanhas. Ali ficaram por 3 dias, até que os perseguidores tivessem retornado.
Os perseguidores procuraram por eles por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram, descendo das montanhas. Eles cruzaram o rio e voltaram a Yehoshua, filho de Nun, e relataram a ele todas as coisas que lhes tinham acontecido. E disseram a Yehoshua: verdadeiramente, Adonai nos tem dado toda a terra. Todos na terra estão atemorizados com a nossa chegada. Por que eu estou lendo aqui essa Haftará? Porque você precisa ter um parâmetro. Porque quando nós ouvimos uma opinião, essa opinião ela pode ser pautada na verdade ou não. Então, você pode acabar sendo vítima de uma opinião falsa. Então, um parâmetro de verdade, ele vai te ajudar muito no entendimento dessa paraxá. Agora sim, agora que a gente fez a leitura dessa Haftará e que você vai lembrar da Haftará no decorrer da paraxá que nós vamos comentando, você vai se lembrar de qual era o parecer desses homens que estavam espiando a terra e que voltaram de espiar a terra, uma terra fortificada, cheia de fortalezas, né, cercada por uma muralha e muito bem protegida. Nós vamos fazer também uma leitura, antes da gente entrar de vez na paraxá, deixa eu aproveitar aqui para ler Matityahu, livro de Mateus, capítulo 1, e o verso 4, que diz o seguinte, parte B. Nachshon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, cuja mãe foi Rahav. Veja, essa mulher que está na paraxá, na Haftará dessa paraxá, ela está na genealogia do Mashiach Yeshua. Tá? Então, Yeshua, o rei Davi, eles eram descendentes dessa mulher. Agora, voltando um pouquinho sobre as características da personalidade de Rahav, a gente vai fazer agora a leitura de um texto. Deixa eu pegar aqui o meu texto auxiliar. Esse texto vai estar no livro dos Judeus Messiânicos, no livro de Hebreus, capítulo 11. E o capítulo 11 fala muito da nossa emuná, da nossa fé, da nossa confiança. E você vai ver o capítulo 11 de Hebreus, você que não conhece bem, debruça sobre ele aí um pouquinho, pause esse vídeo, faça uma leitura do capítulo 11 de Hebreus, mas nós vamos ler aqui juntos o capítulo 11 e o verso 31, porque aqui o autor está mencionando várias pessoas maravilhosas, pessoas que são grandiosos exemplos, tá? Exemplos de confiança, de fé, de força de vontade, de bom caráter, tá? Enfim, e aqui ele vai falar o seguinte: pela confiança, Rahav, a prostituta, nessa tradução, recebeu os espiões e, por isso, não morreu com todos os outros que haviam sido desobedientes. É engraçado e a gente precisa prestar atenção nisso. Imaginem que aquela mulher, ela conseguiu dialogar com os espias, um nível de diálogo muito claro, né? É muito difícil você falar com um estrangeiro sem ser uma pessoa de um certo nível de cultura que consegue absorver aí uma língua estrangeira, tá? Então isso também vai apontar, demonstrar de alguma forma que Rahav era uma mulher, no mínimo, muito inteligente, tá?
para conseguir fazer juramentos e amarrar aí o juramento dos espias e se comunicar tão bem com eles, se expressar tão bem com eles, tá? Isso a gente está vendo aí que é um ponto a ser considerado, tá? E aí aqui diz o seguinte: recebeu os espiões e por isso não morreu com todos os outros que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gidom, de Baraque, Shimshon, Iftar, Davi, Shemuel e dos profetas, os quais pela confiança conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o que foi prometido, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiveram a fraqueza transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam de volta seus mortos ressuscitados. Outras pessoas foram submetidas a torturas, pancadas até a morte, recusando-se a serem resgatadas, a fim de obterem melhor ressurreição. Você vê que Rahabe é contada aqui com os heróis da fé. Isso não é pouca coisa. Nós precisamos entender, então, qual era a visão, tá, de Rabi Shaul, no caso aqui desse texto que nós estamos vendo, sobre Rahabe, sobre Raabe, né, como aqui em português os conhecemos, apesar de ser completamente errado, né, adulterar um nome, porque nome próprio não tem tradução, então o nome não é Raabe, tá? Assim como o nome nenhum Jesus ou José ou João, porque não, o nome próprio não pode ser mudado, e se tratando de um nome sagrado, principalmente o nome sagrado, e principalmente o nome do Mashiach, que é o nome acima de todo nome, não pode ser adulterado, tá? Mas aí, voltando na questão, você vai ver, né, que ela é descrita junto com os heróis da fé, que aqui Rabi Shaul ressalta as qualidades de Rahabe, né? E aí, se a gente quiser mergulhar um pouquinho no Talmud para falar sobre ela, né, você vai ver aí o Talmud babilônico, enfim, e o Drash, você vai ver Rashi falando a respeito, né, e tirando importantes lições, tá? E inclusive se aprofundando aí nas questões de caráter, né, de Rahabe, e que aí abre um leque, porque nós estamos falando de caráter, né, para entender que sim, pode haver um equívoco nessa tradução, tá bom? E assim como há outros livros, outras versões que vão apontar uma tradução diferente, dizendo que ela era uma mulher que cuidava de uma hospedaria, tá bom? Mas, enfim, não vamos entrar nesses méritos agora, senão não vai dar tempo da gente comentar a paraxá, e de fato não dará tempo, porque é uma paraxá extremamente rica, mas guarde isso aí no seu coração. Primeiro que a gente precisa conferir as informações que chegam para a gente, tá? Essa paraxá, ela vai nos ensinar isso, ela vai ressaltar a importância de você confiar em informações fidedignas, principalmente nos dias de hoje, onde há muita informação desencontrada, onde há muito fake, onde há muita coisa, muito engano, teologia te enganando, doutrina te enganando, enfim, o mundo ao teu redor sendo o mundo da mentira, por isso o mundo jaz no maligno, e sendo um mundo do engano, tá bom? Agora, vamos lá, Torá, Números capítulo 13, mas não vai dar para a gente ler tudo, então eu grifei aqui alguns pontos dessa paraxá, e o começo diz o seguinte: e falou o Eterno a Moshe, dizendo, envia para ti homens e espiem a terra de Canaã. Envia para ti. Bom, essa foi a resposta do Eterno
para algo que eles estavam fazendo. Essa não era a vontade do Eterno. O Eterno já sabia como era aquela terra. O Eterno já havia anunciado para o povo de Israel que estava enviando eles para uma terra que emana leite e mel. O Eterno já conhecendo, tendo todo o conhecimento, né, toda a onisciência, sabendo de todas as coisas, e sendo Eterno, ele não tinha necessidade de verificar se aquela terra era uma terra boa. Ele não tinha necessidade de verificar, né? Esses enviados, eles não foram enviados porque o Eterno quis enviar. Ele não quis conferir a terra. Envia para ti. É você que quer, então eu vou consentir com você. Muitas coisas que a gente... É um equívoco. A gente pensa que o Eterno quis que fosse assim. Tudo acontece porque é vontade do Eterno. Isso não é assim, tá bom? Se nesse mundo tudo que estivesse acontecendo, tá, fosse a vontade do Eterno, nós estaríamos num mundo perfeito. Então nesse mundo não funciona assim. Tudo o que está acontecendo, simplesmente está acontecendo. Por quê? Porque é fluxo. Essa é a natureza desse mundo. Agora, não podemos afirmar que essa é a vontade do Eterno. Tá? A vontade do Eterno não é aquilo que se vê nesse mundo. Então, fixando esse ponto aí no teu coração, você vai entender que o Eterno fala assim, você quer ver a terra? E aí estava ali o servo do Eterno, o servo mais humilde do Eterno, que procurava não fazer nada sem o aval do Eterno, e ele fala assim, tá bom, falou o Eterno a Moshe, envia para ti, o negócio é com vocês, se vocês querem ver a terra, tá bom, envia, pode enviar, não tem problema. Vamos abrir um parênteses aqui, por quê? Porque dentro dessa questão de enviar os espias, né, você pode encontrar duas formas de entender o que estava acontecendo. Uma delas é que esse foi um ato, né, que demonstra certa falta de confiança do povo. Então o povo queria ver a terra, tá? O povo queria verificar, vamos lá ver como é que é e tudo mais. Por quê? Porque não tinha segurança, não tinha confiança, tá? Lá na frente a gente vai ver que realmente isso é um fato, apesar do povo ver todos os milagres do Eterno, de ver o Eterno abrir o mar, a morte dos primogênitos, de ver a terra do Egito passando pelas pragas, enfim, de todas as calamidades que recaíram, inclusive também, que aí tem o outro lado da moeda, que não é só as calamidades que aconteceram com os egípcios, mas também as manifestações do Eterno, né? No meio do arraial de Israel. Então, apesar de tudo isso, você não tinha ali um povo que tinha um coração e que tinha uma conduta, que tinha um pensamento perfeito. Não tinha. Né? Então, a gente vai ver nessa paraxá que, ao contrário, você estava diante de um povo extremamente problemático, mas não era pouco, era problemático ao extremo. Então, isso também serve como exemplo. Às vezes a pessoa está na congregação, aí você olha e fala assim, mas a pessoa está fazendo techuvá, já tem 15 anos, 10 anos, já fez aí um monte de ciclo de Torá, já fez 10 ciclos de Torá, e isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer que a pessoa atingiu maturidade, não quer dizer que a pessoa se elevou com isso. Que bom quando isso acontece, que bom quando é assim, e deveria ser assim, mas isso não significa que será assim. Então isso a gente vai ver no decorrer, discorrendo a paraxá, né? Essa paraxá, porque você vai ver que apesar desse povo ter sido testemunha do Eterno, ter sido testemunha de tal milagre e de tal libertação, apesar de tudo isso, era um povo que não tinha interpretação das coisas, que não conseguia enxergar como deveria e que transtornou os planos do Eterno, tá? Vamos lá. O Eterno, então, ele promete, tá? Uma vez que ele já tinha prometido
que eles herdariam aquela terra que emana leite e mel. Então, através da emuná, da fé, da confiança, já se sabia de antemão que aquela terra era deles, que eles teriam vitória sobre os inimigos. Já se sabia de antemão, né, que esse era o futuro de Israel, tá bom? Mas eles enviaram para si, tá, os 12 espias, os 12 príncipes de Israel, né, para dar uma verificada na terra. Agora, eu tinha falado há pouco tempo atrás que existem 2 pontos aí que a gente tem que analisar a respeito disso. O primeiro é isso, é a falta da confiança. Mas temos ainda um segundo ponto, que é uma questão de consciência e organização, né? Ninguém vai para o deserto sem se preparar. Você não pode ir para o deserto sem levar mantimento. Você não pode entrar no deserto sem levar água, tá bom? Da mesma forma, você que vai entrar numa batalha, também é justo dizer que a resposta do Eterno para Moshe é essa, né? Ele vai consentir, falar, envia para ti. Por quê? Porque é muito correto que, apesar, né, das condições divinas, apesar de saber que o Eterno está com você, que o Eterno pelejará por você, apesar de tudo isso, é muito sensato e correto que você se organize. É muito correto que você se prepare. Você vai entrar numa guerra? Então, peraí, deixa eu ver como é que é a cidade, por onde que dá para entrar, né? Eu vou me organizar para fazer as coisas. Então, também há o que se destacar aí, um elogio sobre essa permissão do Eterno, porque assim na nossa vida a gente consegue êxito, tá? Você sabe que o Eterno está com você, mas você se organiza. Você sabe que o Eterno está com você, mas você toma conhecimento do que está pela frente, em que chão você está pisando, o que está acontecendo. Então, temos aí uma outra frente de entendimento também, tá? Que é essa. Você que vai para a guerra, se prepare para a guerra. Não há nenhuma pessoa que possa se considerar um evangelista, se considerar, enfim, uma pessoa que anuncia as boas novas de Yeshua, se não conhece a palavra, se não conhece a Torá. Pessoa que não conhece a Torá não pode ensinar nada para ninguém. Você entende? Então, nós temos que ter esse equilíbrio e essa mentalidade saudável. Então, nisso, Moshe, né, pode ser louvado. E também, nós vamos compreender também por um outro prisma, que essa permissão do Eterno também não era ruim, era uma coisa boa. Agora, a árvore boa dá bons frutos, e a árvore que não é boa dá maus frutos. E é isso que a gente vai enxergar aqui. Então, a Parashá Shelar, né, ela nos ensina que o Eterno consente, que o Eterno ele permite que você faça o que você quer fazer. Ele permite, ele consente. Tá? Mas o resultado vai ser por conta e risco. O resultado vai ser de acordo com a árvore. Se é boa, dará bons frutos. Se não, né? Então também ela vai nos apontar logo no começo dessa paraxá que se nós confiarmos no Eterno, tá? Tudo vai ser diferente. Não haverá margem para o erro. Então, se o povo de Israel, né, quando enviou os espias, tivesse feito isso com as melhores intenções, né, eu vou lá olhar para ver como que eu vou fazer esse negócio, por que lado que eu vou entrar, como é que eu vou fazer, mas se ele tivesse entrado ali com esse coração, se ele tivesse entrado ali com essa mente, lembra da Haftará, que nós acabamos de ler lá no livro de Yehoshua? Aqueles espias que foram depois, né, muito tempo depois, verificar a terra, né, eles entram ali e voltam dizendo o seguinte: certamente o Eterno, nosso Elohim, Adonai, certamente nos deu essa terra. E o que tinha lá? Tudo que tinha antes, né? Talvez uma população maior ainda, talvez muralhas mais fortes ainda, porque 40 anos se passaram e houve tempo daquele povo se preparar para se proteger de Israel. Tá?
Então, de repente, ali o quadro era muito difícil, muito pior do que era no primeiro momento, que é o momento dessa paraxá aqui. Tá? Então, quando tem confiança, não tem margem para o erro. Então, o grande problema do povo foi a falta de emuná. O problema em si não foi o fato de espiarem a terra, o problema é a perspectiva das pessoas. É como você enxerga as coisas, esse é o problema. Como você está vendo o mundo ao seu redor. Esse é o grande problema, de repente. Capítulo 13, verso 27, vai falar o seguinte. 13, 27. E contaram-lhe a Moshe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e também dela emana leite e mel, e este é o seu fruto. E aí eles levam o fruto da terra, que aí sabe-se pelo relato bíblico que era um fruto imenso, que foi difícil carregar aquele fruto, tá? Aquele cacho de uva gigante, tá bom? Então, ali eles tinham elementos que testificam a promessa do Eterno, que o Eterno estava levando eles justamente para o lugar que havia prometido. Tá? Verso 28. Porém, forte é o povo que habita na terra. Vamos fazer aqui um paralelo. O povo acabou de sair do meio do Egito. Egito, a gente podia deduzir que era a nação mais poderosa daquele momento da história, que era uma nação com exército extremamente preparada, enfim, uma nação que havia agregado muita riqueza, tá? Por quê? Porque na época de Iosif, na época de José, o que aconteceu? A terra toda passou por uma fome terrível, os povos ao redor, os povos da região foram ao Egito buscar mantimento e eles entregaram todas as suas riquezas ao Egito. Eles entregaram todo o dinheiro, prata, ouro, pertences, bens. E quando isso acabou, eles entregaram as terras e quando eles não tinham mais nada, eles entregaram a si mesmos. Tá? Esse é o relato que nós temos nas Escrituras. Então, a gente está falando de uma nação extremamente poderosa, de uma nação extremamente rica, de uma nação que vinha de uma situação muito boa, porque o mundo todo padeceu de fome, todo mundo sofreu e o Egito estava preparado para isso, tá bom? Então, se a gente fizer um paralelozinho aí, a gente vai entender o seguinte, que eles já estavam saindo de uma cidade muito fortificada, de uma situação muito difícil, né? E não havia por que duvidar do Eterno. Se o Eterno destruiu os falsos deuses, né? Os demônios egípcios, quanto mais o Eterno ia fazer com qualquer outra nação que teria que ser desterrada diante dos filhos de Israel. Né? O Eterno é o Eterno, de toda forma. Tá? Então, primeiro ponto é isso. Então eles colocam um porém. Porém, forte é o povo que habita na terra. Desde quando isso era problema? Né? E as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos do gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu, o Jebuseu, o Amoreu habitam no monte, e o Cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Jordão. E Calebe fez calar o povo diante de Moshe e disse: subamos e herdemo-la. Olha a diferença de Calebe, né? Porém é muito difícil, as cidades são fortificadas, as pessoas lá são muito fortes. Calebe fala, cala a boca todo mundo, né? Ele vai lá e dá um cala a boca mesmo, fez cala a boca, ele fala, subamos e herdemo-las. Era essa a perspectiva dele. Peraí, o Eterno está comigo. Quem é esse gigante? Né? Lembrando aí do pequeno Davi, né, que quando era um jovem, olhou para o campeão das batalhas, o campeão de guerra, o Golias,
que tinha um escudeiro que ia na frente dele, tá? Que carregava uma lança, que a ponta daquela lança pesava meio saco de argamassa. Né? Então você imagina você levantar um meio saco de argamassa na haste de uma lança. Né? Então era um homem de uma força excomunal, era um homem assim, realmente havia motivos para os filhos de Israel, olhando para aquele homem, sair correndo, se esconder, não aceitar o desafio. Então é tudo uma questão de perspectiva. Tá? Então Caleb estava tendo a perspectiva que deve ter um servo de Yeshua, a perspectiva de uma pessoa que anda com o Eterno, que conhece o Eterno e que sabe que com o Eterno não há gigante, não há barreira, não há muralha, não há nada que possa deter, tá? A vitória que vem com aquele que anda com o Rei dos Reis. E aí a gente vai ver o seguinte, olha só o que ele fala. Subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram, não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado diante dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Até aí, meus irmãos, haviam várias verdades nessa conversa. A terra realmente era fortificada, a terra realmente tinha um povo forte, tinha gigante morando ali, tá? Entenda uma coisa, tá? Gigante não é aquele ser mitológico que tem 30 metros de altura, tá? Por favor, tá? Gigante era um homem aí de alta estatura que devia ter o tamanho de um homem e meio, tá? Por volta disso aí, talvez um pouco menos, talvez dentro dessa perspectiva aí, tá bom? Então, gigante podia ser um homem aí de 2,5 metros, de 2,70 metros, de 3 metros, ou estourando aí na casa de 3,20 metros, tá bom? Gigante era isso, tá? Então calma, existia? Sim, existia. Eles eram diferentes? Sim, eles eram diferentes, mas não era um ser mitológico não, porque existiam esses gigantes antes do dilúvio, e aí todo mundo morreu no dilúvio. Depois do dilúvio, todo mundo era descendente de Noé, e aí depois de Noé, o que acontece? Que esse gene, né, digamos, recessivo, né, ele surge novamente no ser humano, porque é uma coisa humana, uma coisa que está no homem. Então tinha gigante antes de Noé, do dilúvio, assim como teve gigante na terra depois de Noé, tá bom? Então, assim como há também toda essa diversidade aí étnica, tá? Nas pessoas. Então, um parênteses aí. E aí, vamos voltar para o texto. Fala assim. E todo o povo anda, e ali vimos gente forte, os filhos de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos. Isso aqui é um superlativo. Não é que ele era um homem de 40, 50 metros de altura e o outro homenzinho era desse tamanho para ele. Não, não é nada disso. Isso é um superlativo, tá? Eles estão dando uma ênfase muito grande, estão exagerando para falar de uma situação exageradamente. Nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos e assim éramos aos seus olhos. Um superlativo, tá bom? Porque ele é mais forte do que nós. Tá, então, parando aqui um pouquinho para a gente analisar, o que a gente está vendo aqui? Um problema de postura. Porque a Torá está falando que eles estavam dando um relato da terra e que eles começaram, como o que estava no coração deles, né? Era o espírito da covardia, então eles começam a difamar a terra. Eles começam a falar o quê? Coisas que não são verdade.
estavam difamando, estavam falando mentira, não correspondia com a realidade, não correspondia com a verdade. Então você tem, e esse é o grande problema, tá? Uma situação onde nem tudo que se ouve é verdade, mas também nem tudo que se ouve é necessariamente mentira. E é assim que Satã trabalha. Porque se vier uma mentira para você, você vai identificar a mentira e de cara você vai refutar a mentira. De cara você não vai cair na mentira, porque você vai entender e enxergar que é uma mentira. Agora, quando você mescla uma verdade e uma mentira, fica muito mais difícil. Que você olha para uma verdade, acredita na verdade, e aí Satã enfia uma mentira junto, e você pode acabar sendo vítima do engano. Você pode acabar acreditando em uma mentira, tá bom? Então você tem aqui a postura do povo diante da adversidade. Era uma adversidade, um lugar difícil de conquistar, um povo que ia dar trabalho numa luta, tá? E o que você começa a ter? Desculpa esfarrapada e, por vezes, desculpas mentirosas, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa enxergar no mundo onde a gente vive, tá? Sabe onde eu enxergo muito isso? Eu enxergo muito isso quando a gente fala dos mandamentos da Torá para algumas pessoas. Quem quer agradar ao Eterno, quem quer se submeter ao Eterno, servir ao Eterno, olha para os mandamentos e fala assim, não, belezinha, tranquilo, eu vou me adaptar, eu vou fazer, vou começar ontem, já vou começar, comecei, a partir de agora eu estou fazendo, vou guardar o Shabat, vou observar as leis alimentares, eu vou ler a Parashá, eu vou estudar a Torá, a pessoa vai lá e faz. A pessoa ela vai lá e muda o esquema da casa dela, ela faz tudo, ela conversa com a família, ela faz tudo o que ela precisa fazer e nada, absolutamente nada, é um obstáculo muito grande. Aí daqui a pouco essa pessoa chega e fala assim, poxa irmão, que bênção, eu estou conseguindo fazer tudo, olha, era mais fácil do que eu estava pensando, foi mais tranquilo do que eu pensei, porque tudo é uma questão de perspectiva. Quando a pessoa não quer, quando a pessoa não tem coragem para fazer, quando a pessoa não tem garra, quando ela não tem vontade, aí tudo vira uma desculpa esfarrapada, tudo é difícil, né? E tudo é problema, tá bom? Então, assim, é uma questão de perspectiva, tá? Então, apesar de ser uma atitude sensata do povo, né? Mapear a terra, onde você vai ter uma batalha, você vai conhecer os detalhes, né? Então, apesar de tudo isso, você tem que entender que tudo é uma questão de perspectiva. Quando na sua perspectiva a palavra do Eterno ela é soberana, tá? Então, para o povo nesse momento, se a palavra do Eterno fosse soberana, olha, o Eterno falou que ali é a terra que mana leite e mel e que Ele está nos levando para lá. Então, se tivesse aquela confiança, a palavra do Eterno fosse soberana, qual era o grau de dificuldade que eles iriam enxergar? O mesmo grau de dificuldade que Davi enxergou em Golias. Nenhum. Ele falou, Golias, o gigante, o campeão das batalhas, das guerras, não é problema nenhum, daqui que eu vou resolver. E você sabe que a responsabilidade de Davi não era só sobre a vida dele, porque ali era um desafio onde a guerra seria anulada, tá? E o vencedor ia vencer a guerra. Era isso. Era um desafio que se resolvia assim. Quem ganhar, ganhou a guerra. Em vez de a gente pôr os povos para lutar, quem ganhar, ganhou a guerra. E quem perder, vira servo de quem ganhou. Então, olha só a perspectiva do rei Davi. Quando ele ainda era um menino, ele olha para Golias e fala, beleza, né? Seu incircunciso, hoje mesmo, né, você vai virar comida para os passarinhos, hoje mesmo as aves vão te comer. Você está entendendo? Então não é porque é difícil guardar a Torá, não é porque é difícil guardar os mandamentos, não é porque é difícil, porque nada é difícil, não tem nada difícil para a gente.
O jugo do Eterno é suave, ele é leve, é tranquilo. É tudo a questão da tua perspectiva. Você vai comer lixo, vai comer coisas impuras, imundas, e vai ser uma abominação para o Eterno porque você quer. Você vai ser um transgressor da Torá porque você quer. Você vai transgredir o Shabat e ensinar seus filhos assim porque você quer. É questão de perspectiva. Não tem nenhum gigante na tua frente, não tem nenhuma muralha na tua frente, tá bom? Então, a dificuldade e o grau dessa dificuldade, basicamente é você quem faz, tá? No nosso caso, agora trazendo para as questões cotidianas, é isso. A dificuldade está em você querer e em você não querer. A perspectiva está em você, tá? Vamos lá. Olhando então para essa perspectiva, né, da cidade, então assim, se a dificuldade fosse grande ou não, isso não importa, tá? Para a gente não importa, porque a palavra do Eterno, para quem conhece o Eterno, confia no Eterno, né, ela sempre vai prevalecer. Se o Eterno falou que aquilo era bom, se o Eterno falou, eu estou te dando uma terra que emana leite e mel, então a palavra do Eterno prevalece sobre tudo. Ponto final. O que a gente vai ver aqui é o seguinte, que você vai ver no capítulo 14 de Números o seguinte, que havia falta de vontade do povo, falta de esforço, desânimo, falta da emuná, falta de fé, de confiança, falta de coragem, tá? Falta de gratidão, porque o Eterno tinha tirado eles da casa da servidão. E o fato é que as pessoas, geralmente, isso é muito comum a gente observar isso, né? Elas querem receber tudo de mão beijada. Elas não querem lutar por nada, elas não querem se esforçar para nada, né? Elas não precisam... Enfim, a vontade delas para fazer alguma coisa, para se mexer, geralmente é nula, né? Então, existe essa classe de pessoas que quer receber tudo de mão beijada, onde tudo tem que vir mastigado, né? E que quando elas não recebem as coisas assim, elas murmuram, elas difamam a terra e choram, né? Reclamam. Então esse é o tipo de gente que vai, que deve e que precisa morrer no deserto. Esse tipo de gente não é o tipo de gente que irá povoar, né, a terra que emana leite e mel. A gente vai dar uma olhadinha aqui no capítulo 14. Olha o que ele fala. E levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes e chorou o povo naquela noite. Gente, isso era o povo que a coluna de fogo andava com eles, né? Que a coluna de nuvem descia no arraial. Era esse povo, sabe? Ah, Renato, mas, enfim, o que será que acontece com as pessoas? Né? Era o povo que ouviu o Eterno falar, é o povo que viu o mar abrir, é o povo que viu o Eterno engolir o exército de Faraó, matou milhares ali, numa taca só, sabe? Então, o que está faltando? Né? Está faltando morrer, vai morrer no deserto. E aí, fazendo um draste aqui dessa questão, sabe essa pessoa que está me ouvindo aí, você aí, que está me ouvindo, não guarda o Shabat, que não faz a vontade do Eterno, não cumpre os mandamentos, não vive a fé do Mashiach e Yeshua, que não é a fé do cristianismo, que não é a fé da teologia que fala que a Torá foi abolida, da teologia que fala que as palavras do Eterno caíram por terra e não tem valor, tá? Não vai entrar na terra prometida, não vai. Então aqui há uma promessa do Eterno para essas pessoas, né, dizendo para eles o seguinte: seus corpos irão cair no deserto. Enquanto não cair todo mundo morto no deserto, né, eu não vou fazer herdar essa terra. Leia o capítulo 14, então você vai ver o seguinte, né? Ergueu suas vozes, chorou o povo naquela noite, e queixaram-se contra Moshe e contra Arão todos os filhos de Israel.
E a congregação disse-lhes: Oxalá que tivéssemos morrido na terra do Egito, oxalá que tivéssemos morrido nesse deserto. E é justamente o que vai acontecer, né? É a murmuração, é a reclamação. Quando era a vez do povo fazer alguma coisa, nada tá bom. Quando depende de você fazer alguma coisa, aí não presta, aí não serve, aí essa terra não presta. Entendeu? Entrar na terra que emana leite e mel, entrar no reino do Messias, entrar na vida eterna, todo mundo quer isso, né? Ter prosperidade, as bênçãos da Torá que dizem, né? Tu serás bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, o animal no campo, aonde você colocar a sua mão, todo mundo quer isso. Agora, quando alguém vira, quando um profeta do Eterno vira para você e diz que você precisa obedecer a palavra, que você tem que viver segundo as prescrições do Eterno, aí já não presta mais. Aí, oxalá tivéssemos morrido lá no Egito, na Babilônia, né? Lá onde falam pra gente que tudo é vitória e Deus vai me prosperar, Deus vai me abençoar e você vai reinar e você vai alcançar e você será você. Lá era melhor. Então, é essa pessoa, é esse povo, é essa mentalidade presa à mentalidade de um escravo, de um perdido, que não herda a terra que emana leite e mel. E eu preciso te falar isso, porque isso é muito importante. Não está na moda, esse aqui é um canal que não está na moda, tá? Não está na moda, mas a gente precisa entender definitivamente isso. Primeiro porque, deixa eu virar a página aqui, né? Olha a reclamação. Oxalá que tivéssemos morrido nesse deserto. E por que razão o Eterno nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres, olha que falta de confiança, e nossas crianças sejam por presa? Que isso, gente, né? De certo, melhor é para nós voltar ao Egito. E disse cada um a seu irmão: ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. É justamente isso que acontece. Quando você está diante de um povo com essa mentalidade, alguém está anunciando a Torá para você, alguém está te mostrando o caminho, você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que se esforçar, você tem que entrar na batalha, você tem que entrar na guerra, você tem que fazer sua parte. Aí a pessoa fala: não, vamos pôr um líder aqui que vai falar das bênçãos, do desafio de não sei o quê. É isso que o povo faz, sabe? Aí a gente vai entender o que acontece, né? Por que o povo está, de fato, vivendo calamidades e não as bênçãos. E aí também a gente vai entender por que é que esse povo, que apesar, né, de muitas situações serem testemunhas de verdadeiros milagres, porque o Eterno é maravilhoso, apesar de saberem do poder do Eterno, apesar de terem experimentado, né, as manifestações do Eterno, da sua graça, da sua misericórdia, apesar de tudo isso, quando chega no momento da batalha, quando chega no entroncamento da guerra, quando é o momento de definir quem você é, a quem você segue, o que você serve, eles colocam por cabeça uma outra coisa, e em vez de ir no sentido do Mashiach, daquilo que o Mashiach ensinou, não, eles vão para outra direção. É muito fácil assim, é assim, né? Porque sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim, desde a saída do povo de Israel do Egito, e agora não será diferente, tá? Mas a gente precisa anunciar. Então, o que a gente está vendo aqui é que não é com uma mentalidade de derrotados, tá? Não é com essa mentalidade de perdedor, de ingrato, que você vai conseguir construir alguma coisa com o Eterno. Não se constrói nada com essa mentalidade de perdedor. O Eterno não pede nada difícil para a gente, tá? É com luta, é com disposição, é com desejo de obedecer a palavra, de viver a palavra, de buscar o Eterno,
de agradar o Eterno? É sim, é com desejo, com muito desejo, do fundo do seu coração. E aí isso entra o primeiro mandamento, né? Porque você tem que amar o Eterno não como você ama qualquer coisa. Ah, eu amo chocolate, eu amo o carro que eu tenho na garagem, eu também amo o Eterno. Né? O Eterno não é o carro que você troca se de repente não estiver bom para você. Né? Então não é dessa forma que funcionam as coisas. Né? Você precisa realmente desejar do fundo do seu coração. Quer construir algo com o Eterno? Isso precisa emanar de dentro do seu coração. Se ele não estiver lá, esquece. Você não foi feito para entrar na terra que emana leite e mel. Seus corpos irão cair aí no deserto. É um fato. Tá? 14, verso 4, que a gente vai ler aqui, até o verso 9, diz o seguinte. E disse cada um ao seu irmão, ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moisés e Arão sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. Demais, né? A gente vai ter que ler essa paraxá aqui porque é autoexplicativa. Tá? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Efuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então, às vezes a gente vê o povo errar erros tão grotescos, né? E só nos cabe rasgar as vestes mesmo, não dá para acreditar. Enfim, diante de tudo isso, olha o que acontece. Aí você pensa que as pessoas vão ouvir Moshe, ouvir Arão, vão dar ouvidos para Caleb, vão ouvir Yehoshua, Josué? Não, não vão. Olha o que vai acontecer. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo, muitíssimo boa. Não adiantou nada. Se o Eterno se agradar de nós e nos trouxer a esta terra e a der a nós, terra que emana leite e mel. Olha o que acontece. Tão somente contra o Eterno não vos rebeleis, e não temais o povo da terra que, como nosso pão são eles. E retirou-se seu amparo de sobre eles, e o Eterno está conosco. Não os temais. Olha a perspectiva. Lembra que eu falei de superlativo? Uns estavam dizendo que eles eram como gafanhotos aos olhos daqueles homens. Já Josué, né, Yehoshua e Caleb estavam dizendo, como o nosso pão são eles. São como o nosso pão, um pãozinho que eu pego aqui, que eu como, que eu destruo. Tá entendendo? É um superlativo, tá? Então, é tudo uma questão de perspectiva. Quem estava vendo pela perspectiva correta? E aí cabe aqui aquela questão, a voz do povo é a voz de Deus? Não, não é. Definitivamente a gente está vendo nessa paraxá que não. O povo todo chorando, quem dera a gente tivesse morrido no deserto, quem dera, vamos pôr um líder para voltar para o Egito, enfim. Às vezes o povo vai para cada lado, viu? Às vezes o povo se coloca em cada situação. É terrível, é terrível. E aí, olha o que eles falam. E pensou, aí você acha que Yehoshua, Moshe, Arão, Caleb convenceu alguém? E pensou toda a congregação em apedrejá-los. Falou, esses quatro estão falando, pega, vamos matar. Pensou em apedrejá-los, porém a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião a todos os filhos de Israel. O Eterno que não deixou. E disse o Eterno a Moshe: até quando me irritará este povo? E até quando não acreditará em mim? Com todos os sinais que fiz no meio dele, eu o ferirei com mortandade e o exterminarei,
e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele é. O Eterno se irritou tanto. Engraçado, né? O Eterno fala assim, até quando me irritará? Já pensou? Você que está ouvindo essa paraxá aí, né? E que faz parte lá do nosso grupo Baruch, que recebeu todas as instruções, as explicações, os estudos, do porquê você deve seguir a palavra do Eterno, do porquê você tem que viver a palavra do Eterno, né? Já pensou você aí que está fazendo tudo errado, tudo o contrário, tá indo enfim, e está ouvindo, ouça essa paraxá, viu? Já pensou você se pegar irritando o Eterno? Tá? Porque é exatamente esse o ponto. E o ferirei com mortandade e o exterminarei. E farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele é. E disse Moshe ao Eterno, tomando conhecimento os egípcios de que irás matar este povo, ao qual fizeste subir com tua força do meio deles. E eles souberam que tu, o Eterno, está no meio deste povo, e que face a face lhes aparece tu, o Eterno, que a tua nuvem está sobre ele, e em coluna de nuvem tu andas diante dele de dia, e em coluna de fogo de noite? E se matares a este povo como a um só homem, falarão as nações que ouviram a tua fama, dizendo, por não ter o Eterno poder para trazer esse povo à terra que lhes jurou, degolou-os no deserto. E agora rogo que se engrandeça a tua força, ó Eterno, como falaste, dizendo, o Eterno é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita o delito dos pais nos filhos sobre terceiras e quartas gerações. Perdoa, rogo-te, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza de tua benignidade, como tens perdoado a este povo desde o Egito até aqui. Porque, olha, irmãos, você que acompanhou a paraxá passada aí, e as outras paraxás, e viu o povo morrendo da praga, viu o povo morrendo com as cordonizes, com a carne no meio dos dentes, né? Enfim. E disse o Eterno, perdoei conforme a tua palavra. Como o Eterno é bom. Olha, o Eterno é muito bom. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Eterno, que todos os homens que têm visto a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais, e todos meus irritadores não a verão. Todos os meus irritadores não a verão, não verão a terra que ele jurou. Nós também estamos vivendo debaixo de um juramento, de vivermos numa terra onde não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes. Tá entendendo? Nós temos um juramento de que ele faria moradas para nós. Nós temos um juramento de que há uma cidade celestial que descerá dos céus e que nós habitaremos ali, moraremos com o Eterno. Está entendendo o que essa paraxá está falando? Porque aqui na Torá também nós temos a sombra das coisas futuras, das coisas vindouras. As revelações que você pode pesquisar, estudar, você pode revirar todo o Tanar, toda a Brit Hadashah, que você vai descobrir que as maiores revelações estão aqui na Torá e que lá no Tanar e na Brit Hadashah elas se confirmam. E aqui nós estamos vendo que o Eterno jura: todos os meus irritadores não a verão. Aqui é um divisor de águas, né? Você é um servo do Eterno, servo obediente, discípulo de Yeshua que fala, guarde até o menor dos mandamentos, que dirá então os maiores. Que leu então o Apocalipse, a palavra que diz, o texto que diz, né?
aqueles que guardam os mandamentos do Eterno e a fé no Mashiach e Yeshua. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos. Então é para guardar os mandamentos. Até no último livro, no Apocalipse, está falando isso. Tá? Então, o Olam Rabá, a vida eterna, o mundo vindouro, entrará pelas portas quem? Aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Yeshua. Agora, há uma promessa. Todos os meus irritadores não haverão. Quem conhece, num panorama maior, né? Aquilo que eu estou falando aqui, a grosso modo, que eu estou pincelando, sabe que os irritadores do Eterno estão inclusos numa categoria de congregação chamada Igreja de Satanás, que perverte a palavra, que ensina o erro, que vai pela contramão. Então, cuidado. Saia da Babilônia, saia do meio dela, filho meu, para que não incorra sobre ti os seus flagelos. Tá? Então é coisa muito séria, tá bom, meus amados? Nós precisamos implantar na nossa vida a vida do Eterno, tá? Os mandamentos do Eterno, as ordenanças do Eterno, porque só assim a gente vai agradar o coração dele. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, olha que isso é uma questão espiritual. A gente está falando de perspectiva, é uma questão de perspectiva, Mas eu costumo dizer, você que já ouviu outras paraxás aqui, pode se lembrar que eu costumo dizer o seguinte, que as coisas espirituais e as coisas físicas, elas estão unidas. Porque o homem, desde que foi feito pelo Eterno, desde que o homem é homem, ele é um ser constituído de pó da terra, físico, e sopro, ruar, espírito, vento. Então você tem espírito? Tem, mas você tem o físico. Se você tirar o espírito, não é homem mais. Se você tirar o físico, não é homem mais. Homem é pó da terra, mais ruar, mais sopro, vento, espírito. E a junção disso forma uma alma vivente. Então, sendo assim, aqui a gente tem uma chave dessa paraxá, né? Porquanto nele houve outro espírito, também é uma questão espiritual. Quando a pessoa não crê em Yeshua, como dizem as escrituras, não de qualquer jeito. De qualquer jeito tem um monte de gente, o muçulmano também crê, né, em Yeshua, tá? As religiões mundo afora também creem em Yeshua, cada uma de qualquer jeito, né? Mas quando há em você o Espírito, a revelação, aí é de outro jeito. Aí o que há em você é outra coisa. Porquanto houve no meu servo outro Espírito, aquele Espírito que ouve a voz do Eterno e a obedece, né? Que persevera, que tem o desejo de ir para a batalha, que tem o desejo, tem a coragem, tem a confiança, tá? Tem a gratidão, o reconhecimento, né? Tem o esforço, tem a vontade, porquanto houve outro espírito nele. Aí olha que legal. E perseverou em seguir-me, o trarei à terra em que entrou. Que lindo, né? Que promessa linda. Então o Eterno garante para ele, ó filho, eu vou te fazer entrar nessa terra. E a sua descendência desterrará os habitantes dessa terra. Que coisa maravilhosa. Agora você que está ouvindo a minha voz aí e essa explanação, para um pouquinho, pensa na tua família um pouquinho. Pensa que a tua atitude, lembra que nessa paraxá a gente passou por um trecho aqui que fala que o Eterno visita a iniquidade dos pais nos filhos sobre terceiras e quartas gerações. Aí você está vivendo iniquidade, ensinando
teologia de prosperidade, ensinando teologia da substituição, ensinando um monte de teologia falsa, de coisa louca, de abominações, ensinando a negar a palavra do Eterno, ensinando isso e aquilo, e na sua cabeça você fala que é tudo coisa de judeu. A gente não está falando de judaísmo aqui, nós estamos falando da palavra do Eterno, tá? Estamos falando da Torá do Eterno, tá bom? E aí você que está se colocando debaixo dessa maldição, você tem que entender essa promessa que o Eterno fez para Caleb, né? Que porque ele teve esse espírito, porque ele teve outro espírito, né? A sua descendência desterrará os habitantes dessa terra. E o amalequita e o cananeu habitam o vale. Amanhã voltai e parti para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Está entendendo isso? Então é aquela coisa, escolheu andar na contramão? Lembra que essa paraxá a gente começa dizendo, o Eterno vai consentir algumas coisas. O Eterno, né, quando o Eterno fala, envia para ti, quando o Eterno te dá consentimento, você quer ir para o lado errado? Tudo bem. Depois você não pode falar, era a vontade do Eterno, Deus sabe de tudo e é assim porque Ele quis. Mentira, mentira, não é assim. Ele não quer, Ele não quis. Não, o que se vê nesse mundo é aquilo que as pessoas estão fazendo. O que se vê nesse mundo não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno vai se estabelecer. Nós lemos nessa paraxá, né, que a glória do Eterno vai encher toda a terra, mas isso ainda não aconteceu. Então nós estamos numa terra cheia de mentira, cheia de fake, cheia de coisas que as pessoas estão fazendo e a consequência delas. E a consequência veio com força para esse povo. Tá? Vamos parar aqui um pouquinho e a gente vai ver uma coisa muito, muito, muito interessante. A gente vai ver a nota de rodapé. A gente parou aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá. A gente vai ler aqui. Para você que tem a Torá, essa versão da Torá aqui da Sefer, você vai abrir a sua Torá lá na página 429, a gente está na 430, volta uma página aí. Nós vamos ler aqui um trecho da nota de rodapé, tá? Da Torá, que fala o seguinte: trazendo as lições desse episódio para os dias de hoje, podemos afirmar que a maior desgraça dessa nossa geração é o abuso da palavra. É o fato lamentável de usarmos a boca antes dos olhos, de acreditarmos naquilo que os outros nos contam, sem verificar primeiro com os nossos próprios olhos se o que acabamos de ouvir é ou não verídico. Acabaram de te mandar aquele negócio lá que falou não sei o que, você já está enviando pelo WhatsApp, você já está postando no Face, você já está mandando para os outros, você já está falando, você nem verificou. Isso aqui é uma nota de rodapé, meus irmãos, essa Torá é antiga, viu? E preste bem atenção, isso aqui é sabedoria, né? Isso aqui é a maior desgraça que você vai encontrar na nossa sociedade hoje. É esse fato. As pessoas estão assim. Elas são replicadores do mal. Em nenhuma outra época da história, a humanidade esteve tão desnorteada, e eu posso concordar plenamente com isso, tão desorientada pela palavra demagógica e política. Não é minha opinião, nota de rodapé, tá? Como atualmente. A dialética da nossa geração, o modo de argumentar e de discutir, é um palavreado vazio. Opera-se com os slogans hipócritas.
A controvérsia carece de lógica ou de raciocínio. Que descrição, cai como uma luva, né? E se abusa desse dom maravilhoso que o Criador deu ao homem, o Verbo, para envenenar o ambiente. Não sabemos qual crime é maior, o dos Meragelim, os espias, aqueles príncipes, que viviam no Dor Hadmibar, a geração do deserto, ou os delitos da sociedade atual, que vive no Dor Hamedaber, a geração falatória. Medaber. Talvez isso tenha levado o compilador do nosso livro de orações a determinar que comecemos a oração silenciosa, que é a Amidah de Shabbat, Amidah, com o pedido eterno: abre os meus lábios e que minha boca proclame o teu louvor. E de encerrarmos essa prece com a súplica: meu Elohim, preserva minha língua de falar mal e meus lábios de dizer coisas falsas. Presta atenção. Essa nota de rodapé aqui, esse comentário aqui, provavelmente quem escreveu isso aqui foi Rashi, que viveu há muito tempo atrás. E a gente ainda pode falar de coisa contemporânea, mas cai como uma luva e é tremendo. É tremendo. É uma questão de posicionamento, é uma questão de mentalidade, é uma questão espiritual. E você vê claramente a degradação social. Você vê claramente. Está muito claro. Como a Torá é atual, como a Torá se renova, como ela é uma coisa assim de ontem, de hoje e do futuro. Ela é futurística. Eu acho que colocaram a Torá no DeLorean, né? E deram uma volta com ela aí por todos os tempos, porque ela sempre está atual. É uma coisa maravilhosa. Verso 25. Diz assim. É na outra página. E falou o Eterno a Moshe, verso 26. E a Arão, dizendo: até quando esta má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Os murmúrios dos filhos de Israel que essa congregação faz murmurar contra mim, escutei. Dize-lhes: assim como eu estou vivo, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão... Lembra que eles estavam reclamando? Quem dera a gente morresse no deserto. Lembra? O Eterno consente. Você quer? Quer morrer no deserto? Você está escolhendo esse caminho. Você quer? Vamos lá. Era vontade do Senhor. Não. Cuidado. Assim farei a vós. Nesse deserto cairão vossos corpos, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, da idade de 20 anos em diante, os que murmuraram contra mim. Não entrareis na terra pela qual levantei minha mão como juramento para vos fazer habitar nela, salvo Caleb, filho de Efuné, e Yehoshua, filho de Num, e vossas crianças que disseste que serviriam de presa, a estes os trarei e conhecerão a terra que vós desprezastes. E vossos corpos cairão neste deserto, e vossos filhos errarão no deserto 40 anos e carregarão vossas culpas, até acabarem-se vossos corpos no deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias por cada dia, 1 ano. 1 ano por cada dia, levareis as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis a consequência de vosso afastamento de mim. A gente vai chegar lá. Primeiro passo aqui. A gente está vendo. 40 dias, aqueles espias ficaram lá, olhando a terra. Espiando, olhando, encebando,
falando besteira, pensando besteira, o tempo passando. O Eterno estava ali. O Eterno está aí com você, esperando você agir. O Eterno está vendo a sua morosidade, você não faz nada. Era para você entrar na terra, tomar posse das bênçãos do Eterno, entrar na terra que emana leite e mel, entrar na aliança do Eterno, no concerto do Eterno, entrar num nível de relacionamento, de realidade, de verdade, de entrega, um relacionamento digno, verdadeiro. E não, você está aí, passa, tá lá no grupo Baruch já tem 5 anos, 5 anos, e não muda, não faz nada, só tá lá, é um dementador, parece aquele bichinho do Harry Potter, vai lá e suga a mente das pessoas, mas não vive nada, não pratica nada, não se altera, não sai do lugar, é uma múmia, veio do Egito carregado num sarcófago, sabe, não sai para a vida, você entende? Aí você pensa que tudo bem, tá tudo beleza, porque o Renato é bonzinho, o Renato é tranquilo, mas a questão é que você não vai prestar contas para mim, você vai prestar contas para o Eterno. 40 anos vocês errarão no deserto, cada ano equivale a um dia. Aí depois a pessoa chega e fala assim, eu não sei porquê que tá tudo uma desgraça, uma desgraceira na minha vida, isso e aquilo. Eu falo para a pessoa, você sabe por quê? Porque cada dia que você está perdendo de se posicionar, de ser uma luz, de ser uma bênção na sua casa, de ser um homem e uma mulher que levanta a Torá do Eterno, que cumpre a palavra do Eterno, que honra aquilo que Yeshua fez morrendo no seu lugar, sofrendo por você, derramando, vertendo sangue por você para te dar a vida. Então, sabe? Então, cada dia que você deixa passar, que você vira as costas para o Eterno, que você irrita o Eterno, que o Eterno queria te abençoar, mas você quer ir para o outro lado, ele consente, ele não vai te obrigar não. Então, cada dia desses aí vai trazer a você uma consequência, e conhecereis a consequência de vosso afastamento de mim. Agora pega essa paraxá, essa eu faço questão, essa não precisa ser muito curta não. A gente ouve tanta abobrinha por aí, demora tanto. Pega essa paraxá aí, para aquela pessoa que você sabe que participou do grupo e tal, e não tá nem aí, faz ela sentar e assistir, tá? Porque tem consequência. Eu, o Eterno, falei, assim farei a toda esta má congregação. Então, às vezes, você vai pagar um preço que não era para pagar. Você vai viver uma situação que não era para viver. E as bênçãos do Eterno que era para você viver, não vai viver. Você é um cadáver que vai cair no deserto. Então, aqui nessa paraxá, há uma diferença de vida, de quem entra e quem fica de fora, de quem está no reino e quem está fora. Está entendendo o que essa paraxá está trazendo para a gente? Ai, porque eu quero, não vai, querido, você não vai. Você vai ficar de fora, né? De repente, você precisa tomar um choque de realidade, saber, né, que você é o tipo de gente que vai, que deve e que precisa morrer no deserto. Mas eu prefiro muito, de coração, que você seja o tipo de gente que esteja disposto a morrer para si mesmo. Fala tanto, é tanto gogozinho, morrer para si mesmo, que o Senhor vive em mim e tal, e guardar a Torá. E quando aí não. E que morrer para si mesmo é esse? Que morrer para si mesmo é esse que nega a palavra do Eterno e não se nega a si. Onde a Torá não lhe serve, então não quero a Torá. A Torá tem que me servir, porque eu sou o Senhor, ela é o meu servo. Tá entendendo? Então eu gostaria muito assim que dessa paraxá você caia na real, que tem um caminho de morte que leva à vida, que é morrer para si mesmo, que
que aquele que perde a sua vida, acha lá, e aquele que achar a vida, aproveita bem, curte bem, que vai ser só isso. E depois vem a parte ruim, tá? Então presta atenção, irmãos, porque essa paraxá ela é muito, muito reveladora, tá? E diz o seguinte, aí quando você pensa que está ruim, vamos deixar um pouquinho pior. Eu, Eterno, falei, assim farei a toda esta má congregação que se reuniu contra mim. Lembra daquele povinho lá que se reúne contra o Eterno com aquela teologia para falar que as palavras do Eterno, para se rebelar, são os da rebeldia. Os filhos de Satanás, que Kefa, Pedro fala, eles são como estrelas caídas, que nada sabem. Ele trata a coisa assim, eu que sou bonzinho demais, essa é a realidade. Que falam aquilo que não sabem, estão falando aí heresias, fazendo as pessoas perderem a vida eterna. É muito sério. E então, essa congregação que se reuniu contra mim, neste deserto serão consumidos e ali morrerão. É morte para eles, não é vida. Não é promessa de vida, não é promessa de entrar na terra que emana leite e mel, não é promessa de nada além do prejuízo e do dano da morte. Tá? E os homens que enviou Moshe a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar contra ele toda a congregação difamando a terra. Sabe esses líderes aí, que eu costumo dizer assim, a maior culpa está neles, né? Esses homens que difamou a terra, que difamou a Torá do Eterno, que difamou as coisas boas do Eterno. Então, tem uma promessa para eles. Aqueles homens que difamaram a terra morreram da praga diante do Eterno. Entendeu? Então, aproveita enquanto você está saindo do tempo aí da inocência, né? Enquanto o que está acontecendo aí é o período da inocência. Calma que tem mais, a gente vai chegar lá. A gente ainda vai falar sobre isso. Vamos lá? Aí o que ele fala? E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Efuné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. E falou Moshe estas palavras a todos os filhos de Israel, e enlutou-se o povo. E madrugaram pela manhã, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que disse o Eterno, porquanto havemos pecado. E disse Moshe, por que transgredis o dito do Eterno? Isso não prosperará. Aí depois de tudo isso o povo fala, não, eis-nos aqui, agora a gente vai lá lutar. Cara, o Eterno já falou, vai morrer no deserto. Tá entendendo? Tem um período, meu irmão, um período que a porta está aberta, sabe? A oportunidade cabeluda está passando por você. Você vai esperar ela ficar careca para querer agarrar ela pelos cabelos? Tá entendendo? Isso não existe. Então a oportunidade é aqui, é agora. Você vai esperar ganhar 40 dias de deserto e uma promessa de morte? Presta atenção. Guardar a Torá é para ontem. Ser um servo do Eterno, abraçar a aliança do Eterno, honrar o sacrifício de Yeshua é para ontem. Tá entendendo? Não tem coisa diferente para te dizer, eu não posso falar outra coisa. Né? O Senhor não terá nada. Presta atenção, você que já conhece a palavra, você que já conhece esse livro aqui, você que já tem o testemunho da salvação de Yeshua, presta atenção, é para ontem. Você está ainda esperando o quê? Está entendendo? Não tem o que esperar não. Seus filhos estão indo para o caminho da perdição. Daqui a pouco é um tropeço e cai num abismo, no pior que você imagina, e cai mesmo, porque você não ensinou Torá para eles. Você não quer Torá para você, você está indo para o outro caminho, está indo na contramão. Amanhã, querido, não vem chorar. Não adianta. Sabe, um dia desses aí um irmão falou uma coisa no grupo, eu não quis falar para não polemizar, mas era uma grandiosíssima realidade. Não adianta chorar depois, né? Esse negócio, tem que orar pelos... Querido, você tem criança, a Torá fala, ensina no caminho que deve andar. Falando da Torá, falando dela, da palavra do Eterno,
né? Quando você se levantar, quando você estiver no caminho, quando você se sentar, quando você se deitar, enfim, todo momento você tem que ensinar a Torá para o seu filho. Aí você não quer Torá para você, você não quer Torá para o seu filho, depois você vai chorar. Depois a gente vai querer fazer aí um propósito, uma campanha para... Não, esqueça. Esqueça. As coisas do eterno são para ontem. Não fez ainda? Era para ter feito ontem. E aí a palavra vai dizer assim. E disse Moshe, por que transgredis o dito do eterno? O eterno falou que vai morrer? Vai morrer, querido. Já era. Porta estava aberta? Estava aberta. Porta fechou? Fechou. Já era. Não subais, porque o eterno não está entre vós, para que não sejais vencidos diante dos vossos inimigos. Bom, enfim. Moral dessa parte aqui, do capítulo 14. Eles foram lá e morreram mesmo. Foi lá querer lutar sem o eterno e levou, né, a pior. Né? E aqui a gente vai ver o seguinte. Teimosia. Teimou? Perdeu a chance? Paciência. Deu ouvidos? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz àquele lado eterno. Presta atenção. Ouça. Capítulo 15, verso 15. Como a paraxá, essa paraxá, olha, que negócio perfeito. Capítulo 15, verso 15 fala assim. A congregação terá um estatuto. Isso aqui, entendeu? A congregação terá um estatuto para vós e para o prosélito que peregrina. Estatuto perpétuo nas vossas gerações, como para vós será para o prosélito diante do Eterno. Ah, mas é que eu não sou judeu, Renato. O mesmo estatuto será para vós e para o prosélito. A mesma Torá, a mesma lei, os mesmos mandamentos, tá? Diante do Eterno, uma mesma lei, capítulo 15, verso 16. Uma mesma lei e um mesmo juízo haverá para vós e para o prosélito que peregrina convosco. Entendeu? Vamos lá. Agora vamos lá. Lembra que lá atrás eu falei, calma que a gente vai chegar? A gente vai chegar naquele negócio lá. Aproveita que você está no tempo da ignorância. Vamos lá. Verso 29. Então, Torá é para você, tá? Que não é judeu. Você que é japonesinho, que nem eu sou metade, né? Nasci de um ventre judeu, filho de mãe judia e um pai japonês. Torá é para mim. Não só porque eu nasci de um ventre judeu, não, mas é porque Torá é para todos. Você é negão? Beleza, negão? Torá é para você também, tá? Então, se é amarelo, se é vermelho, não interessa. Ah, eu sou do povo dali, daqui, sou descendente do europeu, do russo, não importa. Torá, uma mesma lei para o natural e para o prosélito. Verso 29 diz assim. Para o natural, entre os filhos de Israel e para o prosélito, que peregrinar no meio deles, uma mesma lei haverá para vós. Para aquele que o fizer por ignorância. Aqui está falando, verso 30. Mas a alma que o fizer propositadamente, do natural e do prosélito, ao eterno ela blasfema. Sabe você que não largou a feijoadinha ainda? Então, você sabe que não pode, você sabe que não é. Está blasfemando do eterno. Sabe você que está nem aí para o Shabat? Está nem aí quando chegam os períodos de festa, é santa convocação, e você sabe que você tem que cumprir os mandamentos. E que mandamento maravilhoso! Festejar. Oh, é tão difícil você festejar. Olha que bênção, né? Não está mandando você passar o seu filho pelo fogo, não está mandando você fazer nada. É uma belezinha. Aí não faz. Então, aí você blasfema do eterno, né? Então,
e será banida aquela alma dentre o seu povo, porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma, a sua iniquidade estará sobre ela. Ah, mas o Senhor vai me perdoar. Não vai te perdoar. A gente leu aqui o seguinte: aquele que o fizer por ignorância. Antes, uns versos antes, estava falando aqui sobre o sacrifício de expiação, né? Ó, você vai lá e faz um sacrifício, né, para expiar, o Eterno te perdoar, e fará a expiação, o sacerdote, né, oferecerá uma cabra de 1 ano por oferta de pecado. Ah, você pecou. Aí você vai lá pedir perdão para o Eterno vai te perdoar? Depende. Se fizer por ignorância, você estava fazendo lá, não sabia, você está ouvindo aí essa paraxá agora, 1h30 já, né? E aí você falou, puxa, eu não sabia que eu tinha que guardar os mandamentos. E aqui por alto, o irmão falou aqui, agora eu entendi que eu tenho que guardar. Eu não sabia que a Torá era para todo mundo. Né? E aí agora você vai lá pedir perdão para o Eterno e vai colocar a vida nos eixos? Amém. O Eterno vai te perdoar. Agora, irmão, você que sabe, você que está fazendo a coisa errada, está violando o mandamento do Eterno, certamente será banida aquela alma. Você não tem parte com o Eterno, você blasfema do Eterno, você está colocando Yeshua como ignomínia, tá? Como um motivo de piada, como uma coisa sem valor, sabe? Então, não tem mais jeito para você, não tem mais chance para você. Né? Tá esperando aí 1 dia, 2, 3, 1 mês, 1 ano, 5 anos. Já pensou, o Eterno põe o deserto aí para você? 1 ano aí por cada dia? Você está enrolado, você está acabado, você está perdido. E todos nós estaremos, se não andarmos de acordo com as Escrituras, se não amarmos ao Eterno mais do que a nós. Então todos nós precisamos ter a consciência e o espírito de Caleb. Todos nós precisamos disso. Todos precisamos levantar as mãos e desbravar, tá? Aquilo que é importante para o Eterno. Olha só o que diz. O verso 30 nós já lemos. O que diz o verso 33? Ó, agora essa é ótima. Sabe quando você faz o Shabat tudo errado? Você está tentando lá, você está meio assim, não deu certo, ó, presta atenção. O povo estava no deserto, né? Castigado lá pelo Eterno no deserto, 40 anos no deserto. Imagina que beleza, né? O que é que tem no deserto? Né? Deserto, areia, secura, frio, né? E aí, olha só, verso 32. E estavam os filhos de Israel no deserto e acharam um homem que recolhia lenha no dia de sábado. E o trouxeram os que o acharam recolhendo lenha a Moisés e Arão e a toda a congregação, e puseram-no em detenção, porquanto não estava declarado o que lhe seria feito. Aí a declaração que vai fazer aqui é o Eterno vai dar a sentença, tá? Então presta atenção, porque você pode estar fazendo um juízo, né? Está tendo uma ideia muito errada de quem é o Eterno. Olha o que o Eterno fala. E disse o Eterno a Moshe: tal homem será morto. Mata. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E tirou toda a congregação fora do acampamento, e o apedrejou e morreu, como ordenou o Eterno a Moshe. Entendeu, amados? Tem que fazer as coisas do Eterno, faça. Você que não está mais na ignorância, você que está por dentro, fez o estudo, você que está acompanhando a Paraxá, você é indesculpável. Não tem justificativas para você, não tem jeito. Então eu vou ter que falar a real, eu vou ter que ser sincero com você. Para a gente encerrar essa Paraxá, nós temos o mafitir dessa Paraxá, que diz o seguinte, e eu vou ler porque é muito legal.
ele é parte da nossa liturgia do Shabat. Em todo Shabat a gente declama isso, faz a declamação dessa parte da Torá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para eles franjas sobre as bordas de suas vestes, que é o tzitzit que nós usamos no nosso talit, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas da borda um cordão azul celeste, e será para vós como franjas, e as vereis, e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, todos. E os fareis, e não errareis indo atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, atrás dos quais vós andais errando, para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos, e sejais santos para com o vosso Elohim. Eu sou o Eterno, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Elohim. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. E a congregação responde: o Eterno, nosso Elohim, é verdadeiro. E que todas essas palavras do seu livro sejam verdadeiras em nós, na nossa caminhada e no nosso coração. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Um abraço. Shalom.